Demétrio Germini, cirurgião bariátrico, e esse é o nosso podcast. Hoje, nesse episódio, temos um cara incrível que nós vamos conversar. Ele é especialista em doenças do sono e vai contar um pouquinho para a gente sobre a influência do sono na obesidade e como a cirurgia bariátrica pode ajudar a uma melhor qualidade de vida. Estou com o Dr. Felipe Monjais. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, meu querido. Prazer Tranquilo, receber Demétrio. você aqui. Prazer todo meu. Queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse aí para os nossos amigos. Tá bom, vamos lá. Bom, sou médico desde 2009. Fiz minha formação em anestesiologia na Santa Casa. Minha faculdade eu fiz na Unicamp, anestesiologia na Santa Casa, e fiz uma pós-graduação em sono no Hospital Albert Einstein. Então, hoje eu estou aqui para tentar contribuir para vocês Legal. Um pouco desse mundo incrível do sono aí. Muitas perguntas, hein? Felipe, vamos começar já com um hit dos pacientes que me procuram no consultório. Vamos lá. Então, o paciente obeso, ele procura o consultório e sempre tem a queixa, ou boa parte das vezes. Doutor, eu ronco. Minha esposa não aguenta mais, atrapalha os vizinhos. E a gente sabe que o ronco, você vai falar um pouco sobre isso, tem alguma relação com a obesidade, mas que o ronco pode ser apenas a ponta do iceberg de um problema maior, né, que envolve a obesidade e os problemas do sono. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o ronco e a relação com a obesidade. Uma pergunta bem frequente, né? O ronco, acho que é de comum sabedoria, que é algo que incomoda muito, né, as pessoas, principalmente o parceiro. Nem sempre o roncador ele tem essa noção de que ele ronca, e ele vai perceber só que existe um problema ali quando as consequências do ronco gerando uma apneia do sono, né, que é a fragmentação da respiração durante o sono, as pausas da respiração fazem com que ele não durma bem, e aí o dia seguinte o paciente acaba tendo as consequências de um sono mal dormido, né? Felipe, mas por que o paciente obeso ele ronca? Qual que é o motivo? Bom, o ronco tem várias causas, mas principalmente falando no paciente obeso, né, o obeso ele tem um acúmulo por conta do acúmulo de peso, de tecido, de gordura. Na região de trás da garganta e na língua também existe um acúmulo de gordura. Tá? Então, o espaço de passagem do ar do nariz ou pela boca acaba sendo menor. Tá? Então, a gente tem uma vibração na passagem desse ar. E a vibração dessas estruturas moles é o sininho, né? O céu da boca, que fica um pouquinho mais rechonchudo, um pouco mais flácido também, e a língua, que fica um pouco mais gordinha, né? Ela acaba ocupando a parte de trás da garganta, onde não deveria, acaba vibrando quando passa o ar, e aí gera esse som que é o ronco. Você está trazendo uma informação que pode ser novidade para muita gente. Quer dizer, então, que o paciente obeso, ele também tem até uma língua mais gordinha, é isso? Exatamente, exatamente. E, Felipe, além do desconforto, o ronco e a obesidade pode trazer a apneia, né? Sim. Que a apneia é exatamente o quê e quais as consequências para a saúde? Tá, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, só puxando do ronco, né? Cerca de 40% das pessoas da população geral roncam, né? Mas o ronco ele é mais prevalente, ele acontece mais quando a pessoa ganha peso. Então, ele é mais frequente em quem ganha mais peso, né? E quem ganha mais peso, existe um aumento de chance também de ter uma apneia, que são essas pausas respiratórias. Então, cerca de 20% dos obesos, dos roncadores, passam a ter apneia, né? E a obesidade aumenta mais ainda essa chance, né? Então, a apneia, ela é importante a gente entender, e o paciente entender e fazer o diagnóstico, né? Porque ele precisa saber se a apneia, qual que é o grau dessa apneia e quanto que ela vai contribuir para piorar a obesidade dela, né? É um ciclo que ele retroalimenta, né? O paciente que engorda, ele passa a ter mais chance de apneia. E por ter mais apneia, ele engorda mais. Entendi. Entendeu? E além da questão de contribuir para o ganho de peso, ela também pode ter algum
algum efeito como qualidade de vida, não é? A gente às vezes refere o paciente, ele fala, doutor, eu ronco muito, eu durmo mal, do meu dia eu acordo cansado. Isso tem relação? Tem relação sim, né? A própria apneia, ela faz com que o paciente acorde mais vezes durante a noite. Então, a falta de ar faz com que ele como se fosse um engasgo, né? Ele engasga e acorda. Muitas vezes ele não consegue voltar a dormir. Ou ele dorme mal. Então, ele fragmenta esse sono. A fragmentação do sono faz com que ele não percorra durante todos os estágios corretos do sono. Então, ele não consegue aprofundar de uma forma correta o sono, não entra num sono reparador, né? Ele está sempre recomeçando as fases do sono, né? Então, só para ter uma ideia, não atinge a qualidade, né? Nós temos 3 fases do sono, que são fases do sono não REM, e tem a fase do sono REM, que todo mundo conhece, né? Ele não consegue percorrer essas fases de uma forma correta. E aí a consequência disso é durante o dia. Durante o dia ele acorda cansado, com dor de cabeça. Às vezes ele dorme no trânsito e é super perigoso, porque aumenta o risco de acidentes. Então, a própria apneia, ela aumenta a chance, o risco de morte num todo. Além de acumular doenças como pressão alta, diabetes, né? Doenças da parte vascular, como AVC também aumenta a chance. Então, ele aumenta, a própria apneia em si, ele aumenta muito a chance de ter um evento fatal, né? Das consequências da noite mal dormida e das próprias doenças que vão se desenvolvendo e vão piorando ao longo do tempo. E a obesidade, ela por si só, ela aumenta a chance da apneia, que aumenta a chance de morte. Bem interessante o que você está falando, porque hoje nós consideramos a apneia do sono como um fator, uma comorbidade importante no paciente obeso, e ela é tão importante, tão levada a sério, que mesmo aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea um pouco menor de 40, na verdade, a partir de 35, com a apneia associada, já estão indicados à cirurgia, frente a todos esses problemas que você está falando. Exatamente. Né? E é interessante que acaba sendo realmente um ciclo vicioso, né? Sim. Dorme mal porque é obeso e continua cada vez mais obeso porque não tem disposição para fazer atividade, né? Alterações hormonais, alterações diversas que também contribuem para isso. E é interessante, na parte nutricional, o paciente que dorme mal ou dorme menos, ele diminui os hormônios da saciedade e ele aumenta os hormônios da fome. Então, ele diminui os hormônios que deixam ele com menos vontade de comer. Isso. E aumenta a vontade de comer. Isso. E aí, o dia seguinte, ele procura alimentos que são mais fáceis de acumular calorias, mais carboidratos, alimentos mais gordurosos, e evita comer alimentos que são mais nutritivamente ricos, né? Então, existe essa procura maior por alimentos mais fáceis, comfort foods, né? A gente chama. São os alimentos de conforto, né? É uma pizza, é o macarrão, né? É o salgadinho. Exatamente, então, aquilo que a gente não quer. Que não pode. Felipe, e o diagnóstico, além da esposa, além do esposo falando que ronca, né? O ronco até é fácil de identificar, mas a questão da apneia, existe algum exame para fazer o diagnóstico? Olha, tudo começa com uma boa conversa com o profissional. Seja profissional do sono, seja o profissional da cirurgia bariátrica. Existem questionários que fazem uma boa triagem. Tem um questionário, qualquer um acha na internet, chamado Stop Bang, né? Ele é bem interessante, né? Porque são poucos itens ali e a pessoa consegue, em casa, fazer essas medidas, né? Então, o S seria do branco agora. Não. Talvez relacionado ao sono. Snore, né? que é o ronco, né? Então, ronco, idade, circunferência cervical, o IMC, né? Sonolência, a apneia percebido pelo parceiro. Então, são vários critérios ali que você consegue fazer em casa e fazer a medida e entender se o paciente, se o parceiro ali ou o próprio paciente, ele tem a chance moderada, não tem chance de ter, se ele é moderado
ou ele se tem uma alta chance de ter uma apneia do sono. Aí sim, né, pode-se procurar o médico e tudo mais. Mas, na evidência, na menor evidência e suspeita do parceiro ou do próprio paciente, é bom procurar. Existem exames, sim, né? O principal exame que a gente acaba fazendo é a polissonografia, tá? É de noite inteira, no qual a gente avalia todos os movimentos respiratórios, além das fases do sono, toda a movimentação respiratória do paciente, as pausas respiratórias, e qual que é o momento que o paciente faz essa pausa respiratória, que é uma pausa geralmente de 10 segundos, né? E seguido de saturação ou não, né? Ou ela faz uma obstrução parcial, que a gente chama de hipopneia. Então, ela pode ter obstrução total, que é a apneia, ou obstrução parcial, que é a hipopneia, né? De qualquer uma delas é classificada como apneia do sono, né? E isso, ambas, elas trazem repercussões muito negativas para a saúde do paciente. Então, a polissonografia, ela pode ser feita no instituto ou ela também pode ser feita em casa. Em casa? Em casa. Puxa. Exatamente. Hoje em dia a gente já tem essa facilidade há um tempo, né? Não são muitas empresas que fazem esse tipo de diagnóstico, mas ele é mais confortável para o paciente, faz com que o paciente se sinta mais à vontade no ambiente próprio e aquele exame ele reflita de uma forma mais fidedigna condição real, né? A condição real dele, né? E às vezes no instituto, né, o paciente tem essa dificuldade. Então, é possível fazer para apneia de sono, sim, né, em casa. Existem empresas que fazem isso e eu acho isso bem bacana. Existem devices também que são bons para acompanhamento. Legal. Os devices de relógio, da Garmin, etc., da Apple, eles têm os aplicativos, eles são bons para triagem e eles são bons para acompanhamento, mas não são os melhores para os diagnósticos. Resumindo, procure o especialista, é isso? Procure o especialista, exatamente. Felipe, eu queria falar também sobre um tema que afeta muito os pacientes obesos, que é a insônia, né? Tá. Os pacientes, eles referem da mesma forma que o ronco atrapalha a qualidade do sono, me parece que a insônia acaba atrapalhando muito a qualidade de vida. Sim. E para a gente que estimula a atividade física é um tormento, porque o paciente cansado não quer se exercitar. Não né? A obesidade, ela tem alguma influência nessa questão da dificuldade em dormir? Existe uma entidade que a gente classifica hoje em dia como comisa, né? Que seria a insônia e a apneia comórbida, né? Então, elas vêm juntas. A obesidade, junto com a apneia ali, ela pode, sim, aumentar a chance de insônia. Depende de vários fatores. Porque uma noite mal dormida, só para ter uma ideia, ela gera um transtorno de humor, ela pode gerar um transtorno de humor no dia seguinte, então, humor mais lábil, mais irritabilidade, aumenta a chance de depressão, aumenta a chance de ansiedade, tá? E a ansiedade é muito ligada à insônia. Então, muitas vezes o paciente, ele passa a encarar a cama como um momento de transtorno. E esses pensamentos recorrentes fazem com que ele tenha uma dificuldade de iniciar o sono. Tá? Isso é insônia inicial. Quando a gente tem insônia de manutenção, ela vem quando o paciente acorda com o evento de apneia, vai ao banheiro, que seja, por vários motivos fisiológicos, né? Não vou nem entrar nesse ponto aqui, mas muitas vezes o paciente acorda no meio da noite, por conta da apneia, vai ao banheiro, esvazia a bexiga e ele não consegue voltar a dormir. Quando não dá uma passadinha na geladeira. Pode ser também. Às vezes acontece. Pode ser, tem os binge eatings, os night eaters, né? Também tem isso, né? E aí o fato de comer faz com que o paciente durma mal ou não consiga dormir de novo, né? Então, realmente, é um ciclo retroalimentado. A insônia ela vem para piorar essa situação. Então, o paciente da insônia, ele já, da apneia, ele já dorme muito mal. Se ele tem insônia, ele dorme pior ainda. E aí ele tem uma repercussão do dia, uma sonolência excessiva diurna imensa, uma falta de produtividade. É um cara que não vai conseguir se exercitar.
porque ele não tem energia para isso. A própria desregulação do sono faz com que desregule os hormônios da saciedade e da fome. E a gente tem estudos que mostram que, em média, o paciente aumenta o consumo de quase 400 calorias no dia seguinte por uma noite mal dormida. Então, ele dorme mal, ele se alimenta com mais voracidade, ele se alimenta Sim. mais e se De uma forma exercita pior. menos. Se exercita menos e alimenta-se com uma voracidade maior de alimentos não De qualidade bons. ruim. Exatamente, de qualidade péssima. Tem uma outra questão ainda em relação à insônia, é que, principalmente no tratamento inicial da obesidade, costuma-se utilizar alguns medicamentos, né? Tá. Que são medicamentos para diminuir um pouco a ansiedade, para diminuir o apetite. E muitos pacientes referem que esses medicamentos acabam atrapalhando a qualidade de sono. Isso é real? Completamente real. Muitas das medicações elas são estimulantes. E a gente parte da preceita, né? Não sei se sua avó já conversou com você uma vez. Aprofunde. Falou, meu neto, nunca tome café antes de dormir. Sim. Tá. Por que será? Nós médicos não respeitamos muito isso. Não, nem os anestesistas. Eu posso falar porque eu me incluo nessa faixa de profissionais. Mas o café, por exemplo, né? Se a gente toma o café num certo período da tarde ou perto da noite, você vai ter uma dificuldade. Cada um tem uma variabilidade de sensibilidade maior ou menor. Mas a tendência é você ter uma dificuldade maior de dormir. Com os estimulantes não é diferente. Então, anfetaminas e medicações que aumentam a termogênese, né, aumentam o metabolismo do paciente, você tem um aumento do sistema simpático, que é o sistema nosso que faz nosso corpo ficar ativo, né? Então, você fica ativo no momento que você precisa relaxar. Então, sim, ele atrapalha. Diuréticos atrapalham também. Os diuréticos, eles fazem com que o paciente acorde mais vezes durante a noite para ir ao banheiro. Tá? Então, isso também pode atrapalhar o sono. Você fragmenta o sono também. Mesmo medicações antidepressivas e ansiolíticas, eles podem ter uma interferência no sono também. Eles podem cortar o sono REM. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado no manejo do paciente obeso com relação às medicações. Né? E saber o momento certo que esse paciente ele vai ter o benefício da cirurgia bariátrica, né? Que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? E quando esse paciente vai continuar o tratamento clínico, que muitas vezes é falho. Acaba tendo um ciclo vicioso. E é um ciclo né? vicioso. Então, é o tratamento clínico que você dá para o paciente, que já não dorme bem, com medicações que vão fazer ele dormir pior. E o dia seguinte, ele vai procurar alimentos. Mesmo ele com uma inibição do apetite, mesmo assim, ele vai procurar uma compensação alimentar em algum momento. Porque isso existe, a fome psicológica, né? Às vezes a gente tem a ilusão que as pessoas comem apenas para saciar a questão física, mas não, tem também quase um vício de comer, um conforto em estar mastigando. Né? Então, talvez seja esse o caminho. Né? Felipe, eu gostaria de saber também, nós estamos falando aí sobre a influência da obesidade em relação ao sono, mas vamos partir para a solução. Né? Então, eu tenho uma informação dos meus pacientes que a qualidade de sono acaba melhorando com a cirurgia bariátrica e com a perda de peso. E nós vemos, às vezes, uma melhora bastante precoce, mesmo quando o paciente ainda não perde todo o peso que a gente espera. Né? Primeiro, eu queria saber se realmente isso é fato, se nós temos uma melhora do sono com a perda do peso e se, além disso, existe algum outro aconselhamento seu para melhorar a qualidade do paciente que ainda está no processo para a cirurgia bariátrica. Tá, vamos lá. Eu acho que sim, né? Isso é comprovado que o paciente ele tem uma melhora no padrão de sono. Fazendo essa linha entre associação, né, de apneia, volume de língua, né, volume de céu da boca, flacidez e tudo mais. Obviamente, existem outros tratamentos que são complementares ali,
mas o fato do paciente ter uma perda inicial brusca importante faz com que essas regiões elas também emagreçam. E o fluxo de ar começa a passar de uma forma melhor. Então, a perda de peso vai fazer com que o paciente durma melhor, ele tenha um menor índice de apneia, ou seja, uma menor frequência de apneia, tá? E faz com que o sono dele fragmente muito menos. Ou, em alguns casos, dependendo da perda de peso inicial, passa a não ter mais apneia. Depende muito do exame inicial, como é que é esse exame. Por isso que a gente precisa sempre ter em mãos um exame comparativo, para a gente comparar o antes e o depois. Alguns roncadores primários não são roncadores porque acumularam peso. Então, a gente precisa identificar esses também. Né? Às vezes, o paciente ele tem uma conformação maxilar na mandíbula diferente, que não faça com que o ar passe de uma forma adequada. Então, a obesidade ele é um grande contribuinte da apneia, mas não é a única causa, existem outras causas. Então, às vezes, vai chegar um paciente para você e vai falar, poxa, eu ronco desde que eu era... Antes de acumular peso, eu já roncava, e aí, por conta do ronco, ele acumula peso, se torna obeso, muitas vezes. E agrava o processo. E agrava. Só que o paciente, às vezes, emagrece e não melhora. Aí esse paciente a gente tem que ter um olhar diferenciado. Poxa, vamos mandar esse paciente para um outro profissional. Mas sim, respondendo a tua pergunta, a melhora é nítida. Só que não só isso, porque o paciente ele tem que mudar hábitos de sono. Ele tem que começar a mudar hábitos de atividade física e de sono para manter isso de uma forma constante e até ele chegar no peso ideal. Né? A gente sabe que, por estudos, os pacientes que assumem hábitos adequados de sono, eles perdem mais peso. Eles vão perder peso. Só que se ele assume um hábito de sono melhor, ele perde mais peso. O que você quer dizer com assumir um hábito de sono melhor? Vamos lá. Horários, rotina. Então, dormir no mesmo horário, ter a quantidade de horas de sono adequada, por adulto ali, 7 a 9 horas, tá? 7 horas, ok. Menos de 7 horas, pela Organização Mundial da Saúde, não é ideal, tá? Isso eu estou falando de adultos. Quando a gente fala em idosos e adolescentes e crianças, muda um pouco essa numeração aí, tá? Então, a gente tem uma... me perdi. Você está falando sobre a quantidade ideal de horas de sono, o adulto 7 horas, as crianças um pouco diferente. Isso. Então, o ideal é organizar para que o adulto tenha 7 horas de sono, 7 a 9 horas de sono. 7 horas, ok. Uma rotina de horário. E uma rotina. Vou dormir às 8, né? Acordar às 6, mesmo de final de semana. Isso é importante. Uma rotina de exercício também. Tá? Tem que ter hábito em fazer atividade física. Que seja 3, que seja 4 vezes por semana, mas tem que ter hábito. Essa constância faz com que o paciente ele consiga se permanecer em perda por mais tempo, e aquele stop que muitos têm, ele passa a perder mais do que alguns pacientes que não assumem hábitos de rotina. Entendo. Na alimentação também, comer no horário certo, parar de comer no horário certo, tá? Muito mais importante você comer em horários regrados, é mais importante do que você escolher o tipo de alimento. Parece, então, que a disciplina, tanto no sono quanto na atividade física, é um fator-chave. É um fator-chave. Felipe, o nosso papo está sensacional. E eu não poderia deixar você passar por esse podcast sem fazer uma consulta pessoal. Eu sofri muito com sonambulismo, muito, muito. Vítima de chacota na família, encontro familiar, aquela viagem em família sempre dava algum problema. E conversava com tio, conversava com tia, sempre dormindo, né? Uhum. E eu queria saber, já que eu estou com um especialista,
O sonambulismo. Queria saber um pouco sobre a causa e se os nossos amigos que são sonâmbulos ou que têm filhos sonâmbulos precisam ficar preocupados. Tá, vamos lá. O sonambulismo, ele geralmente ele não tem uma causa bem definida, tá? Ele tem perpetuadores, ele tem gatilhos. Mas 4% das crianças são sonâmbulas. 4 só? 4%. E geralmente é na primeira na idade escolar. Mas dos 4 aos 8 anos, mais ou menos, essa criança ela pode manifestar. Até os 12 anos pode. Mas é muito difícil isso perdurar para a vida adulta. A gente tem outros problemas que não é o sonambulismo, que depois eu explico, que é diferente. E a gente não precisa se preocupar, né? Porque muitas vezes ele vai embora. Da mesma forma que veio, ele vai embora. Mas ele pode ser um sinal para a gente precisar prestar atenção como que está o sono da criança. Então, eventos estressantes podem desencadear eventos de sonambulismo, ansiedade, noites mal dormidas. Então, a privação de sono na criança, ela manifesta de várias formas, né? A gente precisa entender que o sonambulismo ele pode ser um sinal de algo maior. Precisa ser investigado. E não tem necessariamente relação com a obesidade. Não. Então, boa pergunta. Quem teve eventos de sonambulismo na infância, por conta de estresse, noite mal dormida, ansiedade, pode sim aumentar a chance de ter eventos de sonambulismo, mesmo na idade adulta. Então, não é impossível, pode acontecer, mas a gente tem que diferenciar uma coisa. O sonambulismo ele ocorre na fase 3 do sono, que ele é não REM, né? E a gente tem outra doença, que é uma doença mais agressiva, né? Que é o transtorno comportamental do sono REM. Durante o sono REM, nosso corpo paralisa, não se mexe, só nossos olhos se movimentam rapidamente. Nesse transtorno, o paciente vive o sonho. Ele levanta, e geralmente são sonhos mais agressivos. É chute, às vezes agride parceiro, e geralmente acontece entre os 40 e 45 anos de idade. Então, no adulto, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Nem sempre é um sonambulismo. E às vezes é perigoso para o parceiro, inclusive. Eu fui curado, tá? Você foi curado. Mas você não se encaixa nisso. Sim. Mas sim, o paciente obeso com apneia, ele pode sim manifestar sonambulismo, sim. Não é uma coisa tão frequente, não é um relato que a gente vê no dia a dia, mas qualquer evento estressante, qualquer evento de privação de sono, ele pode desencadear sim algum evento. Felipe, o nosso papo está maravilhoso, mas infelizmente chegou o final. Queria te agradecer demais, foi uma honra ter você aqui. E é isso. Pessoal, esse foi o nosso episódio do nosso podcast. Espero vocês no próximo. Abraço.